Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Permita que a palavra de Deus possa adentrar ao seu lar nesse momento. Para a nossa reflexão, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 10, que nos disse dessa maneira: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no meio do jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. Baseado nesse texto, vamos pensar sobre o tema: o reflexo do pecado. Nós observamos que quando Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden, que eles viviam em obediência à palavra de Deus, eles viviam em paz, viviam em uma vida realmente tranquila. Mas a partir do momento que eles pecaram, o medo adentrou as suas vidas. A Bíblia Sagrada diz que quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram da presença do Senhor, e a razão é porque eles tiveram medo. O primeiro momento em que surge a palavra medo é nesse momento que Adão e Eva haviam pecado. O reflexo do pecado é o nosso assunto de hoje. Nós observamos que o medo é um dos reflexos do pecado, e que o ser humano, eles vivem com medo de tantas coisas. O ser humano tem medo de ficar doente, o ser humano tem medo da morte, o ser humano tem medo de passar fome. Enfim, vários são os medos que o ser humano tem. E tudo isso passa a ser reflexo do pecado. Mas eu queria trazer uma notícia boa para você. Se você andar na presença de Deus, se você exercitar a sua fé, esses tipos de medo não predominará na sua vida. Nós encontramos na Bíblia Sagrada vários textos bíblicos em que a palavra de Deus, ela ordena a nós a não temermos. Observamos que Jesus certa vez disse: Não temas, ó pequeno rebanho, porque fostes escolhidos para o reino de Deus. Observamos outras passagens bíblicas: Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, e nem as chamas arderá em ti. Então a Bíblia apresenta promessas, a Bíblia apresenta ensinamentos para nós não temermos as adversidades da vida. E o fato é que se nós andarmos na presença de Deus, se nós confiarmos na palavra de Deus, se nós confiarmos na promessa de Deus, e sobretudo, se nós andarmos na presença de Deus, nós não precisamos temer nada nesse mundo. As pessoas temem, por exemplo, a fome. Eu queria dizer para você que se você andar na presença de Deus, se você andar obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, você não precisa temer a fome, pois nós temos um Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, é um Deus que tem a capacidade de suprir as suas necessidades, é um Deus que tem a capacidade de ordenar pessoas para lhe abençoar. É um Deus que tem a capacidade de enviar até mesmo um animal como
nós observamos no Antigo Testamento, foi ordenado a um corvo que fosse sustentar o profeta Elias. Foi ordenado também, como nós encontramos, anjos para levar a bênção, para levar o alimento para as pessoas, como foi também no caso de Elias. Então, a pessoa que obedece, que anda de acordo com a palavra de Deus, não precisa de temer a fome. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista, pela sua experiência de vida, por observar aquelas pessoas, aqueles crentes fiéis a Deus, ele disse dessa maneira, ele deu testemunho dizendo: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você é uma pessoa justa, se você procura andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você não precisa temer a fome. Deus concederá os meios para que você tenha o seu sustento. Deus lhe concederá os meios para que você tenha água, para que você tenha o seu pão. Muitas pessoas também, eles têm medo das enfermidades, eles têm medo da doença. Mas se você confiar na palavra do nosso Deus, e se você obedecer à palavra do nosso Deus, tenho certeza que nesses momentos Deus abençoará grandemente a sua vida. No livro de Salmo diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós precisamos, nas nossas vidas, às vezes, recorrer ao nosso Deus, pedindo o perdão dos nossos pecados, pois dessa maneira, quando nós nos recorremos a Deus, nos humilhamos da sua presença, Ele vem com as suas mãos santas para nos abençoar e nos conceder a vitória. No livro de Crônicas disse: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só existe uma coisa que separa o homem de Deus, e é o pecado. Lá no livro de Isaías disse que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam nos ouvir, mas são os nossos pecados é que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, não tenha medo da doença. Se porventura ela vir, corra para os pés do nosso Deus, porque Ele é aquele que diz no livro de Salmo que na nossa cama Ele nos sustenta, na nossa cama Ele cobre-nos com a sua misericórdia e nos sustenta. Não tenha medo das enfermidades, não tenha medo desse vírus maligno que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Quantas pessoas estão temendo esse vírus invisível que nós nem o vemos, inclusive até nós mesmos, às vezes cristãos, que servimos a Deus, estamos com medo de morrer, estamos com medo de ser afetado por esse vírus. Mas eu queria dizer para você uma coisa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você exercer a sua fé, se você confiar em Deus, você não precisa temer esse mal que está sobre a humanidade. Nós observamos que lá no passado
na história do povo de Deus no Egito. 10 pragas houve sobre o Egito, mas a Bíblia disse que o povo de Deus não foi atingido. E eu digo para você, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam em Deus, eles vencem todas as barreiras, vencem todos os males. Então é preciso nós exercer a fé. A fé é que rompe com o medo. A fé é que manda o medo embora das nossas vidas. Portanto, se o pecado traz temor para as nossas vidas, a obediência e a fé nos traz coragem diante do nosso Deus que tudo pode. Não diga nunca que você tem um problema. Não diga nunca que você passa por grandes tribulações. Diga sempre que você tem um grande Deus e que não são essas pequenas coisas que vai derrubar, que vai afetar a sua fé, que vai afetar a sua caminhada rumo à Canaã celestial. Quantas pessoas também, elas temem a morte. Por que razão as pessoas temem a morte? Em primeiro lugar, é por conta do pecado. Em segundo lugar, é porque não conhece ainda a palavra de Deus, que fala sobre uma vida que muitos ainda não conhecem dessa vida. As pessoas acham que a vida é apenas essa que nós vivemos e que morreu, acabou. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que se as nossas esperanças elas estão baseadas apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo morreu e ressuscitou para ser a primícia dos que dormem. Eu queria dizer para você que serve a Deus, quem serve a Deus não pode temer a morte. Aqueles que não servem a Deus, venha para Deus e exerça a fé, exerça a confiança em Deus e coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, pois assim você também não temerá a morte. Nós não podemos temer a morte, porque a nossa vida não se baseia apenas nessa terra. A nossa vida é mais do que isso. Jesus, quando ele veio para esse mundo, ele não veio para nos dar apenas essa vida em que nós vivemos, mas ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É para isso que Jesus veio. E a palavra de Deus tem promessa para nós vivermos bem nessa vida e por fim a vida futura. Mas para isso nós precisamos abandonar o pecado. Para isso nós precisamos abandonar as coisas dessa vida. Nós encontramos que quando Jesus chamou os discípulos, ele ordenou que eles renunciassem às coisas dessa vida. Só renunciando às coisas dessa vida é que nós teremos uma qualidade de vida aqui na terra e por fim a vida eterna. Jesus diz: aquele que tiver deixado casa, irmãos, por amor de mim e do meu evangelho, ele disse, receberá 100 vezes tanto nessa vida e por fim a vida eterna. É bom que eu explique para você. Quando a Bíblia fala você tiver deixado até mesmo as suas famílias, não está dizendo literalmente falando, mas deixar no sentido, se eles não querem servir a Deus, sirva você. É como disse no livro do profeta: deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e confia no Senhor e venha para Deus. Portanto, esse é o entendimento, é a explicação.
Venha você, portanto, para caminhar com Jesus nesse mundo em que nós vivemos, seguro nas mãos de Cristo. Com Jesus no barco, eu lhe garanto uma coisa: com Jesus no barco virá as tempestades, virá as adversidades, mas você tendo no seu barco o comandante que é Jesus Cristo, as ondas do mar, as tempestades que vierem para te sufocar, as tempestades que vierem para te derrotar, elas serão arrepreendidas em nome de Jesus Cristo. Pois foi assim que Jesus fez quando aquele mar se embraveceu e que os discípulos ficaram todos preocupados. Jesus então só disse para o mar: aquietai-vos, e o mar aquietou-se, a Bíblia diz, e houve uma grande bonança. Depois das tempestades vem a vitória, depois das tempestades vem as bênçãos de Deus. Como cristãos não significa que nós vivemos as 1000 maravilhas desse mundo, mas como cristãos significa que nós, vivendo com Jesus Cristo, com sua presença na nossa vida, nós ligados em Jesus Cristo, com certeza nós seremos mais do que vencedores. Com certeza nesse mundo turbulento nós seremos corajosos para enfrentar as adversidades em nome do Senhor dos Exércitos. Com Jesus nós enfrentaremos o fogo, como enfrentou Sadraque, Mesaque e Abednego. Com Jesus nós enfrentaremos as águas, os mares, como Moisés enfrentou. Com Jesus nós enfrentaremos os leões, como Daniel enfrentou. Com Jesus nós enfrentaremos os gigantes Golias, como Davi enfrentou. Com Jesus, no nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Portanto, o nosso tema de hoje foi o reflexo do pecado. O pecado, ele trouxe o medo para a humanidade, mas se nós servirmos a Deus, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós não precisamos de temer nada nesse mundo. A única pessoa que nós precisamos de temer é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E eu termino aqui a palavra do nosso Deus, dizendo para nós sempre: não temer. Vamos trilhar com o nosso Deus, em meio às adversidades, aos problemas. Não temas, ó pequeno rebanho. E eu termino com o livro de Salmo 46, que nos disse dessa maneira: as pessoas estão amedrontadas com esse vírus existente nos dias de hoje, mas eu quero dizer para você que Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo no Salmo 46 e o versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, fiquem tranquilos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega os seus caminhos, entrega a sua vida ao Senhor. Se você ainda não fez isso, confia nele e ele tudo fará. Que Deus o abençoe grandemente, e eu quero orar por você. Glorioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, que esta mensagem, meu Deus, que foi explanada nesse momento, possa atingir o coração das pessoas, e que elas possam, Senhor Deus, tomar a decisão de abandonar o pecado, de abandonar aquilo, Senhor, que nos traz medo, que nos traz pavor,
e que elas possam, Senhor Deus, sentir no coração o desejo de Te servir, de obedecer a Tua palavra, pois só assim, meu Deus, nós vivemos em segurança, pois só assim, Senhor Deus, nós podemos banir o espírito do medo para ter o espírito de fortaleza que o Senhor Deus nos dá. Abençoa, Senhor Deus, todas as famílias, ó Pai, guardando, sustentando nas Suas mãos. Nesse momento, Senhor Deus, se existe alguém no leito da enfermidade, vá ao seu encontro, Senhor Deus, para curar, para abençoar. Aquelas pessoas, Senhor, que se encontram nos hospitais, muitas das vezes, meu Deus, até entubadas, ó Pai, por essa doença, meu Deus, que se manifestou no mundo. Deus, dá uma oportunidade para essas pessoas, para que elas possam reconhecer a grandeza do Teu poder. Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus é aquele que tudo pode, é o Deus que está do lado do bem. E eu ordeno, Senhor Deus, eu repreendo que toda força do mal que tem tentado, Senhor Deus, até mesmo contra a igreja, tem tentado contra as pessoas de bem, ó Pai, que caiam por terra, pois o meu Deus, o nosso Deus, é o que está no controle de todas as coisas. Meu Deus, aquele também, ó Pai, que passa, Senhor Deus, por necessidade muitas das vezes, ó Pai, Deus, abre a porta do emprego para o desempregado. Dê, Senhor Deus, a bênção, dê a fé para cada um, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti todas essas bênçãos. Abençoa grandemente todas as famílias da terra, dando a elas, meu Deus, a graça, levando a elas, meu Deus, o Teu Espírito Santo, para que possam refletir, ó Deus querido, sobre a importância de Te servir, ó Pai, pois sem Ti, meu Deus, nada nós podemos fazer. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço por tudo. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final desta mensagem, esta oração. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre toda a sua família, hoje e para todos sempre. Compartilhe os vídeos da Igreja Adventista da Promessa Renovada, acompanhe o nosso trabalho. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida, hoje e para todos sempre. Amém.